Ontem, hein? 1h35 de atraso por conta da chuva. E eu digo um negócio pra vocês. Cara, 4h30, 4h45 já dava pra ter jogo. Dava fácil? Já dava pra ter jogo. 5 horas, vai. Se dependesse do Palmeiras, o Palmeiras ia jogar só a partir das 6. E eu não sei porquê, cara. Eles meteram 3 no Jacuipense na ida, a gente não tava preocupado com esse jogo da volta. Justamente. Mas enfim, meus amigos, dava pra ter jogo ali 4h30, 4h45. Não sei porque a arbitragem demorou tanto pra iniciar o jogo. Mangueirão tava lotado, a galera tava impaciente. Mas enfim, quando a bola rolou, o Remo já foi lá e falou: ô Palmeiras, toma aí na tua cara. Aleph Manga, 1x0 com 1 minuto e meio de jogo. Mas enfim, senhores, o campo estava em boas condições para jogar. O Palmeiras partiu para cima. O Marcelo Rangel fez mais uma vez um grande jogo. Mas em alguns momentos da partida o Remo conseguiu igualar as coisas, né? Teve bons momentos com o Jajá, mas o Palmeiras depois conseguiu um empate com o Ramon Sousa e o Remo se segurou, hein, senhores? O que falar desse Remo 1, Palmeiras 1, com muita chuva e cheio de polêmicas também. O jogo com o Léo Condé vai ser desse nível normalmente, um jogo extremamente defensivo do clube do Remo e que ele vai tentar sair para o contra-ataque. E para mim foi uma boa estratégia que o Remo colocou contra o Palmeiras. Ele travou o meio de campo, principalmente ali o jogo com o Andrés Pereira e com o Marlon Freitas. Marlon Freitas que não fez um bom jogo, inclusive ontem. O Remo ele sempre vai, quando ele coloca Patrick, Zé Welles e Zé Ricardo, travar aquele meio de campo. Então essa proposta do Remo de travar o meio de campo e sair em contra-ataque, a gente pode dizer que foi eficiente. O Remo ele teve, em metade dos ataques que o Remo teve, acabou em finalização. O Remo fez o primeiro gol logo no início. E, inclusive, quando ele faz o primeiro gol, ele consegue manter por pelo menos uns 15 minutos uma marcação mais alta para cima do Palmeiras e tendo ali alguns bons ataques. E depois o jogo foi se desenhando para o Palmeiras ter muito mais a posse de bola e o Remo se defendendo, travando o jogo, principalmente o jogo por dentro. Tanto que o Palmeiras jogou muito pelos lados e teve uma jogada que encaixou várias vezes do Palmeiras, né? O cruzamento da direita, acho que do Giai, para o Flaco lá, às costas do Marcelinho, mas aí quando virou finalização o Rangel defendeu bem. O Remo ele acaba tomando esse gol num passe errado do Patrick, ele dá praticamente uma assistência ali pro Alan no meio de campo e nem estava pressionado, né? Foi um erro totalmente individual. E aquilo que a gente falava do Palmeiras antes, aconteceu nesse jogo. O Palmeiras não é um time de criar muitas chances. O Palmeiras ele tá hoje no top 4 times que menos criam oportunidade de gol da Série A. Qual é o problema do Palmeiras? É que ele é muito eficiente. Normalmente quando ele cria, ele faz ali a cada 3 chances ele faz uma. Então, porque ele é um time muito eficiente, ele consegue muito pela qualidade técnica, principalmente do Flaco Lopes. Então, a estratégia do Léo Condé de travar o meio de campo, de não deixar o Palmeiras jogar por dentro, forçar o jogo pelos lados, para então deixar o adversário cruzar e a zaga tirar os cruzamentos, funcionou bem. Tchamba teve um bom jogo, Marlon teve um bom jogo também. Tem um desarme do Marlon para cima do Arias ali, que sensacional, que estava até impedido no lance, mas foi um desarme muito bom do Marlon para cima do Arias. Então, o Remo ele foi para se defender e jogar no contra-ataque. Faz o gol logo no início, e o que facilita, inclusive, essa jogada. Remo competiu mais uma vez, conseguiu competir contra o líder do campeonato dentro de casa. Agora, em outros jogos, o Remo teve desempenho parecido. Em outros jogos, contra adversários de um nível inferior ao Palmeiras, o Remo teve desempenho parecido. E nesses outros jogos, o Remo ele tem que dar esse salto para conquistar as vitórias. Porque competir, o Remo já provou que pode. Agora tem que dar aquele salto para tentar transformar essa competitividade em vitória. Eu tava dando uma olhada no pós-partida, o pessoal do Sport TV, né, falando lá no programa do fechamento, né, o Rizek, também o Denilson e o Felipe Melo. E foi consenso, tá, entre os caras. A bola que esse time do Remo tá jogando não faz jus à posição na tabela. O Remo devia estar mais acima na tabela do Campeonato Brasileiro, e a gente já fala isso desde a primeira rodada, quando o Osório começou a bater de frente com a galera, com o Atlético Mineiro, com o Internacional e também com o Mirassol ali naquele comecinho. E a partir desse momento, acredito que eu acho que o Remo está vacilando menos. E por isso acredito que vai crescer também um pouco agora no campeonato. A gente falava bastante, Michel, na sexta-feira principalmente, que o Remo tinha que tomar muito cuidado nesses contragolpes do Palmeiras. O Palmeiras chegou a ter umas 2 ou 3 oportunidades ali,
mas de contragolpe, né, de velocidade, inclusive. O gol do Palmeiras sai no erro ali do Patrick, que o Alan é muito rápido para fazer leitura e ver o Ramon Sousa passar. Um grande passe, inclusive. Mas o Remo fez até o que a gente esperava. Entregar a bola para o Palmeiras. E o que o Palmeiras fez? Sem tanto repertório, apesar de ser um time muito competitivo, e não é novidade, o pessoal até de São Paulo reclamar que o Palmeiras não sabe jogar com a bola no pé, de fazer chover bola na área do Remo. E foi isso que aconteceu. E o Remo estava muito bem. Aliás, que jogo do Marlon e do Tchamba, hein, Michel Anderson? Sim, grande partida dos dois. A gente disse aqui que durante a semana que o Palmeiras tinha muita dificuldade de jogar com a bola no campo do adversário. Não sei porquê, porque tem qualidade para infiltrar melhor e não consegue. Na verdade, o futebol brasileiro tem muita dificuldade de fazer isso. São poucos os times que conseguem. Tendo o adversário com bloco baixo, você furar a defesa, né? Então, o Remo tentou fazer isso daí. E quando tinha a bola, o Remo saía, né, aproveitando os espaços que o Palmeiras deixava. Eu prefiro ver o copo meio cheio, e já estou vendo o copo meio cheio há algumas rodadas, mesmo quando o Remo não vencia. E o fato do Remo conseguir competir contra uma das melhores equipes do continente só demonstra isso. Obviamente, como disse o Clóvis aqui, que adianta jogar bem se a bola não entra, que futebol é resultado, mas eu acho que você fica muito mais perto quando você consegue jogar bem dentro da sua proposta de jogo do que quando você está jogando mal. Percebo o comprometimento desses caras, muito comprometimento. O torcedor do Remo não pode reclamar de falta de comprometimento, ele pode reclamar de uma possível falta ainda de identificação, dos jogadores entenderem aonde eles estão de fato. Sei, Michel. Não, a sinergia. Sim. O que existe ali hoje, time, torcida, Paysandu, talvez ainda falte um pouquinho, um degrau para andar nesse sentido. Não é que eles não queiram ter essa sinergia, mas eu acho que isso é um processo dos caras realmente entenderem, e eles estão entendendo onde eles estão pisando, eles estão entendendo que existe toda uma responsabilidade imensa diante de uma nação, e eu acho que o caminho é promissor, cara. Eu acho que o caminho é promissor. Eu tô com os caras do fechamento lá. O Remo vem jogando bem, o Remo vem evoluindo, o Remo vem demonstrando postura em campo, vem consolidando enquanto time, e acredito que a gente vai ter dias melhores pelo lado do Baianão. O Remo vai pelo menos competir e brigar para não conseguir, para conseguir esses 45 pontos. Só discordo desse evoluindo. Cara, se eu jogo... Em que sentido, Matheus, você discorda? Como é que eu jogo contra o Palmeiras e eu não estou evoluindo, Matheus? Porque aquilo que a gente falou, inclusive, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Remo, quando ele joga para fazer assim, ter essa competitividade defensiva, ele já vem conseguindo fazer isso há um bom tempo. Com o Léo Condé ele consegue ter essa competitividade defensiva. Mas se a gente pegar, por exemplo, desempenho defensivo contra Vasco, contra Cruzeiro, que até teve um momento diferente, contra Botafogo, contra Palmeiras, o Remo, para mim, ele manteve uma regularidade. O Remo foi bem na defesa. O Remo conseguiu ter essa característica. Quando tu começou a falar de identidade, achei que tu ia falar de time, mas depois eu entendi qual foi o ponto. Mas essa característica do jogo do Léo Condé, de travar o adversário, o Remo consegue fazer. Isso aí acho que todo mundo já concorda que quando é pro Remo travar o adversário, ele consegue fazer. O algo a mais é que tá faltando pro Remo. Esse salto é que tá faltando pro Remo, que aí que pra mim seria evolução, que seria o quê? O Remo ter mais dinâmicas, principalmente de contra-ataque. Nesse jogo... Mas isso eu acho que é questão de tempo também, isso pra mim é questão do Talhar e do Vitor Bueno entrarem no time. E outra, ele tá arrumando a casa primeiro de trás. E outra, mas ele estabilizar a primeira quantas vezes tu reclamou que o Remo toma o primeiro gol? Várias.
E o que é que aconteceu? Conseguiu fazer Ontem o saiu primeiro na gol. frente. Mas Então- fez esse gol, é um sinônimo de evolução? Pra mim, evolução é quando a gente vê um jogo... O jogo do Remo contra o Palmeiras foi Se legal. evolução- Mas aí falando desse jeito, Porra, Matheus, fica parecendo tô que o gol vendo- do Remo foi um acidente. Não, exatamente. não foi. Vocês estão falando de evolução. Evolução Mas é só fazer gol? Não, mas evolução é, parte, você conseguir é competir parte. contra uma das melhores Pois é. equipes do continente. O Remo contra o Botafogo jogou pior do Mas que o jogou contra o nenhuma Palmeiras? chega perto do Palmeiras. Nenhuma dessas equipes que o Remo enfrentou, tirando o Flamengo, chega perto do Palmeiras. E o Remo conseguiu. Não, concordo, mas eu não vejo a evolução. Pra mim, o Remo ele fez um jogo... Não, o que é evolução pra O que é ti, evolução Matheus? é pegar a O que é bola e evolução ficar pra ti? dominando o adversário? Isso não vai acontecer. Não tô falando isso. Isso Tu tá aí não falando. vai acontecer. Eu não tô Você falando espera- isso. Se o torcedor espera que o Remo vai evoluir, o que é evoluir? É eu botar meu time lá na frente, ficar jogando de igual para igual, ficar de trocação com Isso o não vai adversário. acontecer. Dificilmente com vai pelo acontecer. menos ali 10, 12 times da Série A, Acho até que isso mais. não vai acontecer. Acho que até mais. Isso não vai acontecer. O Léo Condé vai jogar o campeonato todo dessa forma. O que ele vai fazer apenas é encontrar uma forma de botar o Talhari nesse time e de botar o Vitor Bueno nesse time. É só o que ele vai fazer. Que aí ele vai ganhar uma qualificação ofensiva Sim. que talvez te entregue um pouco mais de precisão, vamos dizer Sim. assim. É qualidade, né? Sim, Que a qualidade gente está que cobrando. É só. Não, Não tem mais o que ele fazer. E as contratações que podem vir. Respondendo ao João. Primeiro, eu acho até que o Léo Condé, com o time como está hoje, não vai conseguir fazer um futebol diferente. Então, antes que comece a cobrar o Léo Condé, falta, ele não vai conseguir fazer um futebol diferente. O Remo ele vai jogar para defender, o Remo vai jogar para travar o meio de campo e ele está conseguindo fazer isso bem. Quando o Remo é para travar meio de campo, Danilo não jogou nada contra o Remo. O Andrés Pereira e Marlon Freitas pouco jogaram contra o Remo. Marlon Freitas, inclusive, fez um jogo muito ruim. Jean e Caio Alexandre, né? Então, o Remo, para travar o meio de campo, ele consegue fazer. E ele consegue fazer isso, acho que desde o primeiro jogo contra o Bahia aqui com o Léo Condé. Então, Mas não fez contra o Bragantino. essa ideia, porque o Bragantino foi muito bem pelos lados. É. O Bragantino nem tentou pelo. O Bragantino foi pelos lados que ele destruiu o jogo com o Remo. Então, então evolução para mim é a partir do momento que o Léo Condé ele vai ter ali uma ideia e ele vai evoluir a partir disso. Se a gente falar que o Léo Condé ainda está arrumando a casa, aí é um problema. O Léo Condé já tem mais de 10 jogos na Série A. Ainda está arrumando a casa? Tá. Ele conseguiu repetir o meio de campo Quantas semanas cheias ele agora teve? do Botafogo pro Palmeiras. Quantas semanas cheias ele teve? Ele 2 teve ou 10 3. dias de trabalho na parada da data FIFA e teve mais 1 ou 2 semanas. Uma semana, eu acho, Já é mais cheia. do que muita gente. Não, mas Não, para, arrumar Matheus. arrumar a casa, eu acho que ele já arrumou. Pô, aí tu tem que contar que Arrumar o cara a casa perdeu... é o time encontrar quando o time titular. quando ele tá definido o time, aí ele perde o Talhari, perde o Vitor, Não, eu acho perde que o até Patrick sem de ele, Paula. ele já arrumou a casa. O Remo não vai mudar muito disso aí. Ó, por O exemplo, Remo não vai ter um aqui, desempenho diferente desse aí na maioria dos jogos. Tô de olho aqui no chat, o Azul Leão fala o seguinte: o Remo manteve o mesmo padrão de jogo. Não vejo evolução, só vejo alguns jogadores jogando muito bem em alguns jogos, ou seja, qualidade individual, mas o time se manteve a mesma coisa. Eu também não vejo Olha, essa evolução. Eu acho pois que é, o Remo é regular cara, e nem sempre... Mas já dá pra ver uma evolução no sentido de ter um padrão de jogo. lógico, Não, mas a evolução Entendeu? a partir de que ponto? a partir do ponto que eu consigo competir e tô a 3 rodadas sem perder. É. Evolução a partir do ponto de que o teu time é organizado e contra uma Com das duas melhores... Como é? São 2 rodadas sem perder. Não, mas é. são 3 jogos sem 3 perder. jogos. Justamente. Porque tem o Bahia. Verdade. Quando você pega alguma das melhores equipes do país, porque a gente não pode dizer que o Bahia não joga bola. Você A pega- gente não pode dizer que o time do Botafogo Isso. é ruim. Que o Palmeiras é ruim, porque não é. A do gente pode Botafogo dizer que é às ruim vezes mesmo. é sem repertório e é limitado. Mas O time do quando o Botafogo é Remo horrível. compete com esses times e trava eles, não os deixa jogar e consegue fazer um gol, pô, cara, isso é evolução também. Eu não acho que é evolução. Isso é Eu acho que é o time Claro. que está regular. O Remo, Cara, pra fazer isso, ele está regular. Peraí, o cara tá... Se a bola do Flaco entra, era evolução? A Ana botou aqui, time que aliás, se evolui, confirma. evoluir é competir e ganhar. O Remo Nem tem nessa 3 jogos, jogos, Sinceramente, você pode Nem evoluir sempre. na derrota duas também. vitórias e um empate. Então, nem acho que é isso. Nem acho que é isso. Evoluir pra mim não significa Sim, ganhar. sim. E outra, meus amigos, no futebol,
Tem várias formas de se jogar, tá? E nenhuma delas é certa ou errada, não tem só um jeito de ganhar. Lembrando que em nenhum momento eu estou falando que o Remo vai jogar ofensivo. O próprio Palmeiras é exemplo disso, cara. É lógico. Quantas vezes o Palmeiras ganhou o jogo jogando mal pra caramba, mas é um time competitivo e ganha, dá um jeito de vencer. Eu acho que é isso que o torcedor tá querendo dizer, que não importa jogar bem, não importa aí não ganhar os jogos. Tudo bem, o futebol é resultado, a gente sabe que vive desse jeito. Depende muito da tua perspectiva. Porém, para um time que estava há umas 5 rodadas atrás altamente desacreditado e todo mundo já cravando como rebaixado, principalmente na imprensa nacional, mas isso hoje eu fico na frente da TV e vejo os caras falando o que eles falaram do Remo ontem. Peraí, o Remo tá crescendo, o Remo tá evoluindo, o Remo vai brigar, o Remo não tá, a posição do Remo hoje não condiz com o que ele tá apresentando dentro de campo. Se há 5 rodadas os caras estavam cravando que o Remo estava rebaixado, sim, e se hoje eles estão dando o braço a torcer e dizendo que o Remo está conseguindo competir e está dando trabalho para quem é grande, então a gente está vendo... E esse é um ponto, Michel, se eu não conseguir ver uma evolução aí, eu não sei mais o que é evolução. E esse é um ponto que me incomoda muitas vezes, e isso da gente também. Um ponto que eu vou falar acho que até acabar a Série A. Eu acho que todo mundo ficou com medo do Remo passar vergonha na Série A. E o Remo apresentando um desempenho minimamente competitivo, muitas vezes a gente também exagera como se fosse uma coisa absurda. O clube está há 32 anos sem jogar a Série A. Os jogadores não. Tem jogador que tem muita experiência em Série A. É claro que o Remo tem uma base de quem veio da Série B. Marcelo Rangel e o Marcelinho, por exemplo. Mas o Remo ele tem ali o Marlon, 10 anos de Série A. O Mike, se não fosse pro Remo, ia para outro time da Série A. O Patrick, não sei quantos anos de Série A. Zé Wellison, não sei quantos anos de Série A. E aí, o Pikachu, que hoje é um titular do Remo, não sei quantos anos de Série A. Os mais questionados, inclusive, por exemplo, o Zé Ricardo, a galera questionou muito. O Jajá hoje, pra mim ele cresceu bastante, mas o Remo tem alguns jogadores com experiência na Série A. Mas a minha impressão, no começo do ano, todo mundo ficou com medo do Remo passar vergonha na Série A. Todo mundo ficou e virou até um manto. Não, o Remo não vai ser o Sport. O Remo não vai ser o Sport. O Remo não vai ser o Sport. Só que não ser o Sport não significa que tu não vai cair. Não ser o Sport não significa que tu está em uma situação confortável na Série A. O Remo ele tem muito ele precisa crescer muito. Só que com esse elenco como está hoje, principalmente com a ausência do Talhari lá na frente, que talvez o Manga hoje até consiga corresponder, mas quando o Talhari voltar para mim, eu sou mais Talhari nesse ataque do Remo. E com a ausência do Vitor Bueno, que deve voltar aí a partir da próxima semana, de fato, a jogar. Ontem ele nem ia entrar, né? Quem ia entrar era o David Braga. Esse time do Remo, do jeito que está, o elenco do Remo e o time escolhido pelo Condé, acho que todo mundo já aceitou que o Condé vai com Zé Wellison, Patrick e Zé Ricardo até quando der. Achou meio de campo. Aliás, esse time não vai. Eu acho que esse time já chegou no teto. Esse time não vai mudar muito disso do que ele tá jogando. Patrick falhou no lance do gol do Palmeiras, mas que partida ele fez, cara. Eu gostei demais. Você jogar contra o Palmeiras, um jogador que estava aposentado há um mês atrás. Acredito que não dá pra dizer que esse time não pode que esse time chegou no teto, porque a gente não sabe como é que vai ser a janela. A gente não sabia. Por isso que eu tô falando desse time, João. Não tô falando do Remo, tô falando desse time do Remo agora. Eu também acho que não, Matheus. Eu acho que chegou no O Remo ganha muito com a volta do Vitor Bueno, ganha mais uma alternativa. Até fiquei surpreso dele não entrar no jogo ontem. Vai ganhar muito também com a volta do Talhari. Eu acho que esse time tá fazendo até muito sem os dois. Esse time tá fazendo muito sem os dois, cara. O melhor. Porque a gente falava antes do Talhari e do Vitor Bueno se lesionarem que não dava pra tirar os caras do time, que o Remo ia perder muito. E olha, o Remo conseguiu ganhar do Botafogo fora e conseguiu um ponto que ninguém tava computando contra o Palmeiras. Pouca gente tava computando. E a prova de 0-0. A prova de evolução. E se ganhar da Chape, meu amigo, é só 3 pontos, tá? Que é obrigação, em relação à zona do rebaixamento. A prova de evolução pra mim, se você for fazer o recorte da temporada, é o melhor momento do Remo na temporada. Esse é o melhor momento do Remo na temporada. Claro. Esses 10 dias. Se a gente for pegar desde o início até do Parazão, é o melhor momento do Remo na temporada. Ou seja, de 4, 5 meses de trabalho, o melhor momento do Remo, que o Remo está tendo mais paz para trabalhar, é agora. Senhores, vamos ouvir o Aleph Manga, o herói do Remo ontem, ele que fez o gol, né? Logo no 1 minuto e meio de jogo. Vamos ouvir o que ele falou depois da partida com o Rodolfo Souza. Uma Série A e num clube gigantesco, como é o clube do Remo.
Então estou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, né? Quero muito poder ajudar o clube, independente de qualquer situação, eu estou aqui para ajudar. Então estou muito feliz, cara. Acho que glorificar o nome de Deus, que é o mais importante, porque só Ele sabe os momentos que eu passei na minha vida, principalmente a minha mãe também. E eu prometi, graças a Deus, pude prometer e cumprir, deu um gol para ela. Então estou muito feliz, cara. Só agradecer mesmo a Deus, porque Deus é bom demais com a gente, comigo também, porque sabia que estava sendo cobrado, mas estava trabalhando bastante. E graças a Deus aí eu tô conseguindo ajudar meus companheiros dentro de campo. E foi como eu falei, claro que a gente queria essa vitória, acredito que a gente jogou de igual para igual, né? A gente sabe da equipe do Palmeiras, mas agora é poder descansar, quarta-feira a gente tem um jogo muito importante, então agradecer principalmente a diretoria do Clube do Remo, né? Que confia no meu potencial e poder estar me dando essa oportunidade de poder estar jogando num clube gigantesco como o Clube do Remo. Tá aí o Aleph Manga, fez o gol do Remo e dois gols em 2 rodadas do Brasileiro pro Aleph Manga, tá? E deu 2 tapas na cara de todo mundo que tava falando que o Manga não presta. Teve um literalmente. Teve um literal que ele deu um tapa na cara. Acho que foi do Giac. Olha, cara, é isso, cara. Futebol é isso, gente. A gente não pode jogar um atleta que já mostrou capacidade no lixo. Em fevereiro, né, ele teve acho que foram 2 gols e 2 assistências em fevereiro e agora ele tá voltando. E repito, a gente costuma criticar o cara e cobrar boas partidas é uma coisa. Descartar o cara é outra coisa totalmente diferente. Então, a forma como a gente conduz alguns problemas, algumas oscilações aqui no futebol paraense faz a gente passar por isso. O Manga passou exatamente por isso. O Manga não presta, o Manga não sei o quê. Depois dele ter começado bem a Série A, inclusive. Concordo que o Manga estava devendo, né? Que o Manga estava fazendo atuações irregulares e tudo, mas daí não prestar tem uma diferença muito grande, muito grande. E a gente precisa ter cuidado. Tá aí, o cara tá demonstrando mais uma vez. E o mesmo contrário, né? Senhores, hora de falar das questões da arbitragem, porque a torcida ficou muito na bronca. Vai ter choro, se for ter choro eu vou me embora. Com lances específicos, tá? E aqui eu vou listá-los. No primeiro tempo, o Patrick cruzou uma bola, a bola bateu na mão do Marlon Freitas dentro da área. Torcida do Remo, calma. Vamos já pedir opinião. Bola bateu na mão dentro da área. O juiz mandou seguir e o VAR não revisou. Por isso, vi até o torcedor comentando na internet o áudio do VAR desse lance do pênalti. Não tem porque não foi revisado. Não, mas ele pode falar, ele pode ter falado na hora. Olha, a gente olhou e tal. Ele falou, com certeza. Mas e eu acho que o Remo, se tem que cobrar alguma coisa, é só isso aí pra botar uma pressãozinha. Depois tem o lance da expulsão do Zé Ricardo. Ele dá uma joelhada nas costas do Andrés Pereira. Tirou o Neymar da Copa. E, por último, é claro, o gol do Palmeiras. Esse que tá gerando discussão. Palmeiras tá chorando até agora. Como diz o Bad Boy, a delegacia da Mauritier bem aqui. E tá aquela discussão, né? Porque é o seguinte. Tem a regra que tá escrita. E tem o Brasil. Nossa, mano. Porque há uma recomendação da comissão de arbitragem que é diferente da regra. Depois do jogo, o Anderson Barros, o diretor de futebol do Palmeiras, e o Luiz Wagner Vivian, os dois insatisfeitos, falaram sobre a arbitragem. Vamos ouvir. Então é muito claro, se todos nós observarmos o lance, o defensor do Remo cabeceia na mão do Lopes, a bola sobra para o Fux e faz o gol. É gol. Seriam 2 pontos a mais para o Palmeiras. E só faço uma pergunta: de quem vai ser essa responsabilidade? Acho que está chegando a um momento que a gente não pode mais permitir. Em relação à arbitragem, principalmente pelo lance que o VAR se omite em chamar a arbitragem, que ele deveria estar auxiliando a arbitragem num toque claro de mão que tem dentro da área do adversário. Eu tenho certeza que o adversário, em outros jogos, eles batem muito na questão da arbitragem. E se fosse o inverso, eu tenho certeza que ia ter muita reclamação e eu tenho certeza que eles têm consciência também do lance. Então a gente só quer deixar claro aqui, o torcedor ficar tranquilo que a gente está atento a tudo. Amanhã a gente tem a reunião semanal com a arbitragem pós-rodada, os lances vão ser discutidos, a gente vai bater forte lá, vai mostrar os lances e outras interpretações, né, que a gente discorda também. Então tá aí, senhores. Os dois executivos bastante chateados com a arbitragem. É o Brasil, agora, né? Vou logo dizer aqui, pra mim, não foi pênalti ali pro Remo.
Porque tá muito perto, cara. É um cruzamento que a bola sai ali do pé do Patrick e vai na mão do Marlon Freitas, a queima-roupa não dá tempo de tirar e o braço não tá projetado, não tá abertão. E ali no lance do gol do Palmeiras, pra mim, na minha interpretação, tá? Na minha interpretação, já que tem uma regra e tem uma recomendação da Comissão de Arbitragem. Pra mim, está certo, tem que ser o gol anulado mesmo. Porque a bola bate no braço do cara e leva vantagem, porque a bola chega no Fux e ele faz o gol. É uma vantagem devida pro Palmeiras mesmo que sem querer. E a bola não vinha numa velocidade absurda, né? Diferente do lance do pênalti. Mas isso é a minha interpretação. Eu quero ouvir vocês. Não foi pênalti, cartão vermelho justo pela imprudência do Zé Ricardo. E se eu estivesse no verdade, Remo hoje... É verdade. Zé Ricardo bem expulso, infantilmente... Eu mandava uma cartinha pro Zé Ricardo, ainda quis fazer graça jogando água na cara do Gustavo Gomes, mostrando... Pra ver se ele ia ser expulso. Pra ver se... E quis aparecer também um pouquinho, né? Então acho que... É porque ele tava falando um negocinho pra ele também. Desnecessário o que o Zé Ricardo fez. E pra mim, já que a orientação no Brasil é essa, de anular, mesmo indo contra... O Brasil hoje ele vai contra a regra da IFAB, que é a instituição que tem as regras do futebol mundialmente. E lembrando, o gol do Remo contra o Atlético Mineiro, que bate no braço do João Pedro... Eu já ia falar sobre outro isso. Menino, acho que é o Vitor Bueno que dá o passe pro Pico, e o Pico faz o gol, foi anulado pela mesma regra. Lembrando, a mesma regra... Se fosse se a gente fosse seguir a IFAB, era gol do Pico naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Assim como seria gol do Bruno Fux nesse lance jogo de ontem. Só que como no Brasil a regra é outra, e aí se entendam depois, é isso. Tem que seguir o critério que está seguindo na arbitragem. Então, pra mim, não foi pênalti, expulsão justa e o gol tinha que ser anulado mesmo seguindo o critério do Brasil. Agora esse árbitro vai pra Copa do Mundo, se ele faz uma dessa, ele nunca mais apita nada na FIFA. E aí, Michel? É isso, eu tô com o Mataus. Pra mim não tem nem muito motivo pra discussão, cara. Não foi pênalti. O cara tá com o braço aqui embaixo, não foi pênalti. A expulsão foi justa, tanto que o Zé Ricardo fica ali, ele questiona e tal, mas enfim, ele entende que era cabível. E o gol anulado, pra mim, foi bem anulado, porque hoje, no Brasil, você anula esse tipo de gol. Aí você vai questionar se você concorda ou não. Certo ou não. Se você concorda ou não. Se é um absurdo o Brasil ter uma interpretação diferente da regra do restante do mundo ou não. Aí sim, ok. Cabe essa discussão. Mas a regra hoje diz que você tem que anular. Se toca na mão e esse toque na mão gera um lance de gol, gera vantagem. O Palmeiras... Só para terminar. Se gera o lance de gol... Independente de ser o próprio jogador que independente fez de o ser gol. ou não, a orientação é essa. A orientação é essa. Por isso que o gol do Remo contra o Atlético foi anulado. Então, se está sendo feito isso há um tempão, quem tem que discutir são os caras ali que ficam a semana toda fazendo essa reunião que não aceitaram, quando começaram o campeonato, aceitaram que ia ser essa regra. Porque ninguém até hoje... O problema do futebol brasileiro é esse. A gente só grita quando é contra a gente. Ninguém grita a favor do futebol. E o problema é esse, Michel. Os dois times, pra mim, estão certos em reclamar. O que eu discordo, e isso vai muito daquilo que a gente faz... E eu já vi esse movimento, é o Remo querer transformar isso em muleta. O sistema tá contra, a CBF não quer o Remo na Série A, isso eu discordo completamente. Cara, a gente tem que ser sincero. Se a CBF, se o sistema, se o planeta não quisesse o Remo na Série A, nunca que iam anular o gol do Palmeiras aos 50 do segundo tempo, que ia dar vitória pro Palmeiras, pô. É verdade. Só pro torcedor entender. De acordo com a regra da FIFA, esse gol é legal. Não é nem da FIFA, é da IFAB, né? Que é a instituição que faz as regras do esporte. De acordo com a regra da IFAB, esse gol é legal. É um absurdo desmarcar esse gol. E essa recomendação, até o PC de Oliveira falou, que é o especialista de arbitragem do Sport TV. Mudou em 2021 esse entendimento, tá? Isso. Mudou em 2021 esse entendimento. Então, segundo a regra escrita, esse gol do Palmeiras é legal. Só que a comissão de arbitragem brasileira recomenda que esse lance seja anulado o gol. Então tem uma confusão entre a IFAB e também a comissão brasileira. E essa recomendação... Mas sobre até esse lance do Pico que o Mataus comentou lá contra o Atlético Mineiro, isso mostra que pelo menos tem coerência.
E essa recomendação não é de agora. Tanto que o gol do Remo contra o Atlético foi anulado por esse motivo. O gol do Remo contra o Atlético era para ter sido legal, porque a regra diz que esse tipo de lance é legal. Porém, existe uma determinação, uma orientação que fala que é para anular esse tipo de gol. E aí os caras reúnem a semana toda lá e ninguém levanta o braço para dizer: ei, a gente tá indo contra a regra. Sabe por quê? Talvez agora o Palmeiras vá. Talvez agora o Palmeiras vá fazer isso, mas até no próximo jogo a ajuda foi pro Palmeiras. É isso, entendeu? Então assim, a gente não discute o bem do futebol, a gente discute o nosso próprio bem. Sim. Enquanto for assim, a gente nunca vai chegar num denominador comum. A gente vai ficar toda semana tendo esse tipo de problema. Audiência qualificada aqui com a gente. Repito, João, nosso grande... a arbitragem para mim acertou nos 3 lances. Também, O Chaves Remix está aqui com a gente. O grande abraço para o nosso amigo Smith Riach, falando o seguinte: discordo, Mataus, é claro que o Norte é mal visto e não querem a gente na elite. Anularam o gol do Palmeiras porque tem o Flamengo interessado nesse título. Foi bem anulado o gol e ponto. Olha, cara, há muito tempo que a gente já fala sobre isso aqui, pelo menos eu, tá? A arbitragem brasileira, ela é ruim e muito intervencionista, mas é pra todo mundo. Assim como o Remo tem um pênalti pra reclamar, o Palmeiras também tem. O Corinthians tá reclamando que o cara lá pegou na genital e não foi expulso no jogo contra o São Paulo. Cara, aquilo foi um absurdo que aconteceu no Corinthians e Palmeiras. A gente tava, era o Daronco, né, que tava o Daronco dizendo: olha, o cara não colocou a mão no saco, então não vou expulsar ele. Porra, né? É um negócio impressionante. É Brasil, mas é claro, a galera pode discordar, obviamente, aqui no nosso chat. Eu acho até que eles fazem de propósito, João, que é pra ter discussão. Pois é, o Matheus acredita que a arbitragem acertou nos 3 lances. E mesmo assim, os 2 lados estão muito insatisfeitos, né? Com essa arbitragem.